querido. Só um segundinho antes de você. Pois não, pastor? Tem uma pessoa perguntando algo aqui, que tem mais pessoas perguntando. Pronto, só melhorar a qualidade. Está perguntando se a igreja do Belém está aberta. Talvez ela não ouviu o que o Roger já comunicou, mas então vou comunicar aqui também. A igreja do Belém ainda continua fechada. Nós estamos tendo nossos cultos online, não estamos tendo culto presencial, nós ainda estamos avaliando, e no final do mês nós vamos dar já um parecer se vamos abrir a igreja ou não, tá bom? Aqui quem está perguntando agora está aqui, a Maria Araújo, aqui, a comunidade Belém está aberta? Alguém sabe? Não, ela não está aberta ainda, irmã. Nós estamos ainda avaliando, porque nós temos muito carinho com os membros da nossa comunidade. A gente se preocupa muito com o bem-estar deles, né? De todos nós. E por isso, nós resolvemos cancelar o culto que começaria hoje, o culto presencial, e vamos postergar um pouco mais. E esses próximos 2 sábados, nós não teremos culto presencial, tá bem? Muito obrigado, diretora. Obrigada, pastor. Eu que te agradeço. Então... Eliana, oi. Antes de você dar andamento, só lembrando, você do Facebook, você do YouTube, eu gosto de falar isso, porque é bom a participação. Né? Então, você do YouTube e do Facebook, à medida que você for participando, você assistindo e pode participar conosco aqui da lição, mande seu comentário, eu vou ler no tempo certo a turma do YouTube, a Eliana vai ler a turma do Facebook, e nós vamos seguindo aqui, ok? No estudo da lição, mas a sua participação é importante demais, porque dá um volume maior aqui no nosso estudo, né? Melhora bastante o nosso estudo. Então, participe, tá ok? Obrigado, Eliana. Obrigada, Éder. Isso é perfeito, né? Muito bom quando os irmãos participam, isso ajuda o desmembrar da nossa aula, né? Hoje nós não vamos ter a participação da nossa querida Cristiane, hoje ela tem um evento lá com a filhinha dela, mas eu falei para ela para depois ela assistir a aula que nós temos gravado no link, tá bom? E, irmão Eugênio, hoje, pela graça do Senhor, é você que vai nos dirigir, que o Espírito Santo te direcione e te abençoe em nome de Jesus. É contigo. Amém, Eliana. Muito obrigado pelas palavras, e realmente que o Espírito Santo possa dirigir o nosso estudo dessa manhã, né? Que todos além da gente que irá falar, que todos possam participar também, na medida do possível, e façam seus comentários. A gente está aberto a novas contribuições sobre aquilo que nós vamos falar. O pessoal do Facebook, ao pessoal do YouTube, ao pessoal que está no Zoom, a todos um bom sábado, um bom dia, e que nós tenhamos uma lição abençoada, dirigida pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Muito bem. O título da lição é a 7ª lição deste trimestre, que está falando sobre aliança. E nesta semana nós estudamos sobre a aliança no Sinai. O verso para memorizar dessa semana, que está lá em Êxodo 19, verso 4, diz o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Então, o Senhor dizendo ao povo de Israel de como ele cuidou do povo de Israel, né? E quando eu estava lendo o comentário bíblico dessa passagem de Êxodo 19:4, o comentário bíblico diz assim, que primeiro Deus deu provas de amor ao seu povo antes de promulgar a lei no Sinai. Portanto, ele se demonstrou como um Deus de amor antes, para depois promulgar a lei, para que ela fosse obedecida, porque a lei nada mais é do que uma representação do caráter de Deus. Porém, antes ele abençoou o povo. E veja, o que ele quis dizer aqui em Êxodo 19:4, quando ele disse: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como eu levei vocês sobre asas de águia? Essa metáfora que foi utilizada pela lição foi muito feliz quando ela usa a figura da águia, né? O que a águia faz com os seus filhotes? A águia tem o seu ninho lá nos altos montes, nos picos mais altos, que quase são inatingíveis, né? Ela tem lá os seus ninhos. O que ela faz com os filhotes? Ela pega um filhote de cada vez, pega um filhote, coloca nas suas asas e sai voando.
sai voando, sai voando. De repente, ela solta aquele filhote para que aquele filhote tente voar por si mesmo, tente voar sozinho. Mas ela não deixa esse filhote abandonado, ela não solta o filhote e volta lá para o ninho. Não, ela continua rodeando esse filhote, e esse filhote, desesperado, vai batendo as asas e vai caindo, e vai ficando desesperado, e quando a águia percebe, a águia-mãe percebe que isso está acontecendo, ela vai por debaixo do filhote, coloca o filhote novamente sobre as suas asas e sobe com ele novamente para soltá-lo de novo. E quando ela solta de novo, muitas vezes, aqui a descrição da lição diz, no auxiliar, que muitas vezes a águia faz o seguinte, ela espera o filhote chegar a praticamente 30 metros de altura do chão. Vocês podem imaginar a velocidade que mesmo um filhote pequeno vai adquirindo ao longo do tempo, quando ele vai caindo lá das alturas, a velocidade vai aumentando, e a 30 metros do chão, se ele for deixado cair no chão, ele vai se arrebentar completamente. E o que a águia faz? Espera muitas vezes o filhote chegar até 30 metros do chão, quando ele está próximo de se arrebentar, entra debaixo dele novamente, coloca sobre as suas asas, e aí quando ela percebe que ele está cansado, ela voa com ele de novo para o ninho, coloca ele no ninho, pega um outro filhote e faz o mesmo processo. O que Deus fez com o povo de Israel? O que Deus faz conosco? Né? E é isso que a lição está nos dizendo aqui em Êxodo 19:4. Como é que Deus foi a águia-mãe para esse povo de Israel? O que ele fez? O que foi o Mar Vermelho? Quando o povo chegou à beira do mar, e tinha de um lado o mar e do outro lado os exércitos de Faraó vindo para trucidá-los, com certeza. Obviamente, eles estavam batendo asas, estavam batendo em desespero. O que vai ser de nós agora? Nós estamos a 30 metros do chão, nós vamos nos esborrachar, vamos nos arrebentar. O que vai acontecer agora? Quando isso está acontecendo, o povo está nesse momento, o que acontece? De repente, eles olham para um lado, vem que Moisés colocou o pé na água, primeiro, como demonstração de fé, ele colocou o pé na água, e milagrosamente se abriram paredes, parede do lado esquerdo e parede do lado direito, o mar, as águas seguras por essas paredes e um caminho seco no meio, para que eles pudessem passar para o outro lado. E eles passaram, e eram muitas pessoas, passaram, e ao findar a última pessoa, o que aconteceu com os muros? Os muros deixaram de existir, a água voltou a cair, não é isso? Mas quem estava lá no meio do caminho? Estava o exército de Faraó, que foi tragado pelas águas. Então, vejam, Deus foi a águia para o povo de Israel nessa situação. E que outras situações que Deus foi a águia, mãe para o povo de Israel? No maná. Quando eles estavam no deserto, não tinham acesso a alimentos, como eles tinham lá no Egito, Deus providenciou o maná, e o maná caía do céu diariamente. Outra coisa, eles caminhavam no deserto, o deserto durante o dia era extremamente quente. E Deus providenciava o quê? Uma nuvem para que eles pudessem ficar refrescados daquele calor e tivessem condição de ir caminhando. Em compensação, à noite, o deserto é extremamente frio. E o que Deus providenciou? O fogo, a chama de fogo para aquecê-los. Vejam, irmãos, quantas demonstrações Deus deu de como cuida do seu povo, como uma águia cuida dos seus filhotes, não é isso? E esse povo vinha de séculos de escravidão do Egito, onde eles já praticamente tinham perdido de vista quem era Deus. Eles já haviam perdido de vista praticamente. Portanto, Deus precisava demonstrar para eles claramente o seu poder. O seu poder ao tirá-los do Egito, quando ele derramou as 10 pragas, ele demonstrou o seu poder, mas Faraó era teimoso, insistente, não permitindo que o povo saísse. Mas, ao saírem, Deus deu grandes demonstrações de grandes milagres para esse povo. Não é isso? E eu queria... Tem duas ilustrações que eu gostaria de usar, se os irmãos me permitirem, que eu acho que sempre as ilustrações, elas se fixam mais claramente na nossa mente e nós lembramos de coisas que são mais familiares a nós. Às vezes eu vejo alguns documentários na televisão sobre animais nos desertos da África, por exemplo, nas florestas lá da África, nas savanas africanas. E tem lá, por exemplo, os animais. Nós temos os leões de um lado, que são
carnívoros, eles se alimentam de carne, não é isso? E temos, de outro lado, por exemplo, búfalos, né? Os búfalos são animais muito fortes, mas muito fortes, muito mais fortes do que um leão. Mas os leões caçam os búfalos são presas dos leões. E como é que é a estratégia dos leões para poderem caçar búfalos? Ora, se eles penetrarem na manada, no bando de búfalos, o que vai acontecer? Eles serão completamente destruídos pelos chifres dos búfalos, pelo peso, pela pisadura dos búfalos. O que eles fazem? Eles vão cercando, com muita paciência, vão cercando aquela manada, aquele bando, até que um daqueles membros, um daqueles búfalos, se desgarra do bando, se desgarra da manada. E quando ele se desgarra, esse é o momento dos leões atacarem. E não é um leão só que ataca, são vários leões que atacam. E mesmo aquele búfalo sendo forte, por ele ter se desviado, por ele ter se destacado, se separado da manada, ele está agora sozinho. Ele está sem a força do grupo, sem a força daqueles que poderiam defendê-lo, porque ele resolveu, por algum motivo, se separar. Irmãos, e o que acontece com o búfalo? Normalmente, o que acontece? O búfalo vira uma presa, vira alimento para aqueles leões. O que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida hoje? E o que tem a ver com o povo de Israel? A gente vê que na história do povo de Israel, ao longo da história, muitas vezes eles optaram por se separar de Deus, né? E o que aconteceu quando eles se separaram de Deus? Desgraça. Em compensação, quando eles estavam obedecendo e seguindo aquilo que Deus pedia a eles, o que acontecia? Bênçãos e vitórias. O que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida hoje, você que está aqui no YouTube, no Facebook, aqui no Zoom, nos assistindo? Irmãos, quando nós nos separamos de Deus, quando a gente, por algum motivo, se separa de Deus, se separa da manada. O que é a manada neste caso? É a nossa igreja, são os nossos irmãos, a nossa família espiritual. Quando nós nos separamos, os leões estão bramando ao redor, estão à espreita para nos atacar com crueldade, sem nenhum escrúpulo, para nos matar. De quem que nós estamos falando? Estamos falando do inimigo de Deus, irmãos. O inimigo de Deus está bramando como um leão, está cercando, está nos espreitando, para assim que ele perceber o menor sinal de fraqueza, uma separação nossa de Deus, uma separação nossa da manada, que é a igreja, que nos alimenta, que ajudamos uns aos outros, compartilhamos as nossas dores e tristezas uns com os outros. Quando nós nos separamos disso, o que acontece? Os leões vêm, atacam e matam. É o que o inimigo de Deus quer fazer. Não é isso? Tem uma outra ilustração, para eu finalizar a minha parte aqui de introdução. Não finalizar, tem mais alguma coisinha para falar, mas já indo para o final da minha introdução, um outro exemplo de animais que eu vi esses dias foi de um elefante. Um elefante também se separou do grupo de elefantes. E os elefantes são muito unidos, eles se defendem também, assim como os búfalos. E esse elefante era um elefante, não era um bebê elefante, mas não era um adulto elefante. E ele resolve, na sua imaturidade, também se separar do bando, porque existiam leões que estavam por perto. E ele faz uma escolha terrível, e que foi final para a vida dele. Existia um leão que estava perto, e ele decide enfrentar esse leão. Como que dizendo assim, olha, leão, eu sou maior que você, eu tenho mais força que você não vai me pegar, eu vou te derrotar, eu vou para cima de você. E o leão, estrategicamente, irmão, sabe o que ele faz? Ele deixa ser perseguido pelo elefante. O elefante vai perseguindo, vai correndo atrás dele, e o leão vai se afastando, se afastando, se afastando. E quem é que está se afastando também? O elefante também está se afastando cada vez mais da manada. E quando ele chega bem longe da manada, bem longe do seu bando, o que ocorre? Os outros leões aparecem e o cercam, e aí ele tem uma surpresa. Ele achou que ele podia vencer aquele leão porque ele era maior e mais forte. Mas, de repente, os leões se unem, o cercam e o matam, porque eram mais poderosos do que esse elefante. Novamente vem o caso de nós, muitas vezes, não só nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da nossa irmandade espiritual, que é a igreja, que são os irmãos. Nós queremos ser mais fortes que o nosso inimigo. Nós batemos no peito e dizemos assim, eu posso enfrentar esse inimigo. O inimigo não pode comigo. Irmãos,
esse é o começo do nosso fim. Saibam disso, esse é o começo do nosso fim. Nós não podemos com o nosso inimigo. Nós podemos só quando nós estivermos juntos com Deus, junto com o nosso Deus, nos fortalecendo, nos animando, nos orientando, obedecendo a esse Deus e estando junto com a igreja. Quando eu ouço, às vezes, falar, irmãos, às vezes a gente ouve irmãos nossos, às vezes, dizerem assim, olha, eu tenho minha vida espiritual com Deus, eu não preciso da igreja. Eu não preciso da igreja para ter a minha comunhão com Deus. E nós estamos sentindo agora, nessa época de pandemia, o quão duro é não podermos estar na igreja. Apesar dos recursos tecnológicos que nós temos aqui, como o Zoom, o YouTube, o Facebook, nós estamos aproveitando, Deus seja louvado por esses recursos que nós temos, e isso ajuda a nos manter um pouco juntos, né? Mas não é a mesma coisa do que estarmos juntos na igreja, abraçando uns aos outros, conversando uns com os outros, trocando experiências uns com os outros, não é isso? E não caiamos nessa armadilha, irmãos, de achar que nós somos fortes o suficiente para não precisar da igreja, não precisar da comunidade espiritual, não precisar de ter contato com a palavra de Deus todos os dias, porque nós somos fortes o suficiente para enfrentar o nosso inimigo. Não somos fortes. E para finalizar, eu queria comentar com vocês sobre a questão da salvação, que tem a ver com redenção. O auxiliar da nossa lição traz aqui um comentário dizendo que nós tivemos a redenção dada por Deus como um parente redentor, e essa redenção ocorreu em 4 etapas, é o que diz aqui o comentário. E pelo grego, essas 4 palavras que representam essas 4 etapas são as seguintes. A primeira palavra para redenção, aqui no grego, significa agorizo, né? A palavra meio complicada, não sei nem se é essa pronúncia correta, mas é isso aqui que eu consegui ler. E o comentário diz o seguinte, nos diz que Jesus Cristo veio à Terra observar o estágio da nossa decadência e para inspecionar pessoalmente nossa escravidão a Satanás. Esse foi o primeiro passo da redenção. Mas houve uma segunda palavra que foi o segundo passo. Essa segunda palavra é exagorizo. Também complicado, não sei se é isso, vocês me perdoem se não for essa a pronúncia. Mas diz o seguinte, declara que Jesus não veio apenas para inspecionar nossa condição, mas para nos remover permanentemente do poder de Satanás. Ótimo, amém, Senhor. A terceira palavra é lutro, e diz que Jesus estava tão dedicado a nos libertar do domínio de Satanás que estava disposto a pagar o preço do resgate com o seu próprio sangue. E, finalmente, a quarta etapa da redenção, representada pela palavra apolutrosis, em grego, que diz o seguinte, além de nos libertar permanentemente do domínio de Satanás, Jesus nos restaurou a posição de filhos de Deus. Agora, estamos totalmente restaurados e feitos co-herdeiros com o próprio Jesus Cristo. Amém por isso, irmãos? Por essa Amém. redenção que o Senhor nos oferece? Amém por Amém. isso. Eu queria dar essa introdução, vocês me perdoem se a introdução foi um pouco longa, mas eu quis deixar claro essas associações de ilustrações e imagens para saber o que aconteceu com o povo de Israel e que pode acontecer conosco hoje também. Porque, como o pastor disse no sermão dessa manhã, o pastor Luiz Otávio, Amém. não sei se vocês ouviram, ele falou o seguinte, se essas histórias bíblicas, elas não devem ser encaradas apenas como histórias que ficaram lá no passado, como um mero relato histórico. Não, essas histórias têm que servir como relato histórico e como aplicação para mim e para você nos dias de hoje, porque elas realmente se aplicam para a nossa realidade nos dias de hoje. Com isso, dada a introdução, eu gostaria da participação, então, de outros professores, de outros irmãos que queiram também estar participando. Por favor, fiquem à vontade. Zeninho, Pois não, Éder. eu achei muito legal essa introdução que você deu aí a respeito dos leões, né, que ficam espreitando que é aquele que escapa, né, dos animais que às vezes sobra um, eles aproveitam, né? E realmente o que você falou a respeito de a gente não ir à igreja, às vezes ficar separado, isso é um grande risco, né? A mesma coisa que você falou dos animais, coisa que eu já ouvi algumas vezes, é a mesma coisa. Se você quer fazer um braseiro, se você tirar só um pedaço de madeira separado ou um pedaço de carvão separado, aquele aí vai se apagar. E o resto vai ficar quente, vai continuar produzindo
o fogo, né? Então é a mesma situação. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma esperança que os animais, né, os búfalos, não têm, né? Nós temos a parábola que Jesus fala, eu estava pensando aqui comigo, da ovelha perdida, aquela que se afastou do rebanho, né? Só que, nesse caso da ovelha, tinha um pastor que foi lá e amava ela e foi atrás dela. Né? Estava caída lá no meio do lugar, lá que ele foi lá com o cajado dele e traz a ovelha de novo para o curral. Então, eu vejo da seguinte forma. Primeiro ponto, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos ovelha perdida. Né? Então, nós devemos ter sempre contato com os nossos irmãos, irmos à igreja, mesmo nesse momento de pandemia, que nós infelizmente estamos com a igreja fechada, então nós devemos continuar aqui em contato de alguma forma, pelo Zoom e YouTube, estudando a palavra de Deus. E, se por acaso acontecer alguma coisa, pelo menos nós temos um Deus de amor, um Deus que é o nosso Salvador, é o nosso pastor que vai lá nos buscar. Então, isso que é uma parte também que nos dá uma esperança. Mas temos que tomar muito cuidado. Né? Aproveitando aqui, se alguém quiser falar depois mais alguma coisa, queria citar alguma coisa que tem o pessoal aqui do YouTube, falou aqui, a Sandra Ferraz, legal, Sandra, que você está participando aqui, ela comentou assim que tem gente que fala que para ser cristão não precisa ir na igreja, que a igreja somos nós mesmos, mas a igreja é uma bênção e fortalece a nossa vida. Obrigado, Sandra. A Marilza está assistindo, hoje é dia do aventureiro, né? Pelo que eu vi aí, hoje é dia do aventureiro, parabéns aos aventureiros. A Francisca, ela está assistindo aqui, mandou um abraço a todos, ao pastor. A Solange está aqui também participando, gostou da introdução que o Geninho fez. O Edmilson, seja bem-vindo. Se der, entra aqui no Zoom. O Zoom está aqui aberto para você, viu, Edmilson? Não nos deixe só. Brincadeira. O Edmilson fala que a caminhada cristã não é uma carreira solo. Legal. Isso é um grande equívoco. Deus sempre nos pede unidade e Ele é a cabeça. Assim como eu, que é o Senhor Pai, somos um, nós sejamos um em nós. Legal. A Francisca também continua falando. O Armando Escoto também está assistindo, né? E a Eliana Andrade também. Oi, Eliane. Um abraço ao Henrique. Tá? Seja bem-vindo aqui e mandou um feliz sábado a todos. Eliana, alguém aí tem aí no Facebook? Ou... Olha, a Nancy está desejando um feliz sábado a todos. A Raí também nos desejando feliz sábado. E a Valéria falou assim, amém, Éder. E ela colocou assim, ó, ainda bem que temos oportunidade de estar juntos aqui no virtual. Deus seja louvado pela nossa igreja, transmitir os cultos. Legal. Obrigada, Val. Amém. Alguém gostaria de comentar ainda alguma coisa a respeito aí dessa abertura, que vai até a lição de segunda-feira aí, que o Geninho apresentou? Tem uma particularidade no texto de 1 Pedro 5,8, a propósito disso que o Eugênio estava falando, né, com muita propriedade, muito bem, que é assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, isso é interessante, como Pedro constrói esse argumento, né? O diabo é nosso adversário. Pode parecer que o leão é bacana, é bonitinho, quer brincar, mas não é, ele é nosso adversário, né? Anda ao derredor. Essa partícula de, né? Esse prefixo de, antes do redor, significa que existe um muro, existe uma fronteira. Ele não anda ao redor, ele anda ao derredor. E por que ele anda ao derredor? Porque lá em Salmo 34:7, né, está escrito assim, o anjo do Senhor acampa-se, ele mora com a gente, né? A propósito até da aliança no Sinai, que tinha um acampamento lá, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Entre o anjo do Senhor e aqueles que o temem, não tem fronteira. Olha que interessante. Ele não se acampa ao derredor. Ele se acampa ao redor
dos que o temem e os livra. Então, quando Satanás quiser fazer alguma coisa contra a gente, ele tem que enfrentar o anjo do Senhor, enquanto nós estamos do lado de dentro da fronteira, como o búfalo, né? Assim como o Eugênio estava falando. Se eu sair de dentro da fronteira para o lado de fora, aí ele já não está mais ao meu derredor, aí ele está ao redor. E aí eu caio na emboscada dele, né? Então, foi muito bem colocado. Eu só queria falar sobre essa questão da fronteira, né? Aproveitando a questão do Sinai, do acampamento, né? Existe uma fronteira, e essa fronteira é o anjo do Senhor. E contra este, Satanás não pode, tentação não pode, ninguém pode contra ele. Enquanto Amém. eu estiver dentro da fronteira que Deus me dá, eu estou protegido. Satanás não pode avançar, e ele não avança. Boa. Eu queria enfatizar as participações tuas, Padula e do Éder, que deram uma contribuição muito importante àquilo que nós falamos. Primeiro, falando que nós temos a esperança, que o Éder lembrou muito bem. Nós temos a esperança que a ovelha desgarrada, quem é que vai atrás da ovelha desgarrada? O pastor vai atrás da ovelha desgarrada. E deixa as 99 lá seguras, guardadinhas, e vai atrás dessa uma ovelha. Maravilhosa lembrança, Éder, muito bem lembrado. E você, Padula, de traçar essa diferença entre essas duas expressões, lá de 1 Pedro e aqui do Salmo 34. A diferença entre derredor e redor. Essa diferença, que existe diferença, e você explicou muito bem. Enquanto está em derredor, ok, porque nós temos um muro nos protegendo, temos uma fronteira que nos protege. Agora, quando o leão está ao redor, é porque nós nos desligamos desse núcleo, e aí o ao redor é estar muito perto. Mas quem está ao nosso redor? O anjo do Senhor. Esse está ao nosso redor. Amém. Deus seja louvado pela participação de vocês. Muito obrigado. Vamos para terça-feira, então, agora, né? Bom dia, gente. Beleza. Terça-feira fala uma coisa extraordinária, né? Eu acho que assim é o miolo da lição, porque vai falar sobre a aliança no Sinai, né? E a lição nos traz aqui que o livro de Êxodo, ele foca a nossa atenção em 3 grandes eventos. E aí o próprio autor da lição fala como 3 montanhas. Então, a primeira é o próprio livro do Êxodo, o estabelecimento da aliança e, principalmente, a construção do santuário tabernáculo, né? Que se sobrepõe aos acontecimentos menores, né? E o que é interessante é que essa aliança, né, no Sinai é a 4ª aliança que a Bíblia apresenta, depois da aliança de Adão, de Noé, Abraão e agora a aliança no Sinai, né? E o que é interessante, o ponto alto, né, ou seja, o Monte Everest desses eventos, né, é essa aliança no Sinai. E a gente tem lá nos capítulos como o Êxodo de 19 até 24, mostra direitinho a sequência da relação desses eventos, que é super importante a gente, se até depois da própria lição, fazer uma leitura desses capítulos de Êxodo que estão citados aqui na lição, né? São 8 eventos narrados no capítulo 19 ao 24, trazendo as suas narrativas e sequências, né? E qual era a característica dessa aliança no Sinai? O que eu extraí da lição aqui era, na verdade, o plano da salvação estabelecido por Deus, né? Era interessante isso, porque aquele povo, a gente viu na lição anterior, o povo de Israel não detinha muita cultura, né? Era um povo simples. E Deus precisava usar de toda a didática para trazer realmente qual era o objetivo dessa aliança. E o objetivo dessa aliança era tirar na cabeça desse povo que não era só uma libertação da escravidão física, mas ele estava falando de redenção. Ele estava falando de salvação, né? E estava instruindo também para que o povo de Israel começasse a fazer o serviço no santuário para mostrar aos outros povos a ideia de salvação, que seria com o filho dele, com Jesus Cristo. Precisaria do Messias realmente para esse tipo de coisa. Então, a ideia de Deus, quando coloca
esse plano no Sinai é tirar da cabeça desse povo que tinha que ser resgatado lá do Egito fisicamente, mas tinha que ser resgatado da maior escravidão que era o pecado. E isso só seria possível com o Senhor Jesus, né? Esse tipo de aliança foi feito lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e agora está sendo feito no Sinai. Então, o desejo de Deus é sempre resgatar a humanidade, que hoje está cativa, está na escravidão do pecado, através do Senhor Jesus Cristo e da intervenção dele. É mais ou menos isso que eu entendo aqui de terça-feira, né? Então, o povo de Israel precisava desses exemplos lá do santuário, a morte do cordeirinho, todo aquele sacrifício, porque apontava já para aquilo que iria acontecer com o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. É isso aí, De Paulo, eu achei legal isso daí. Eu estava vendo aqui a lição, estudando aqui, e aí a gente pode comentar também, continuar comentando, que abre nesse comentário que você entrou aí falando que ali a aliança no Sinai foi para também divulgar o plano da salvação através do santuário, né? Depois que foi dado, né? Nós comentamos até isso a respeito na classe. Cai por terra uma ideia que a gente vai comentar depois na lição de quarta e quinta, que muitos têm a ideia de que no Sinai é ali que foi dados os 10 mandamentos para o povo de Israel. E não é isso. Nós estudamos em lições atrás que os 10 mandamentos já foram dados para quem? Para Adão, lá no começo. Então, não é uma propriedade peculiar do povo de Israel. É uma coisa que foi dada para a humanidade. O santuário, sim, foi dado ali todo o trabalho do santuário, porque tinha que ter um povo para mostrar como que era todo o trabalho, todo o povo escolhido para ser feito o trabalho ali. E nesse trabalho do santuário a gente estuda, né? E ali demonstra todo o caminho que está sendo feito a respeito do plano da salvação, né? Para o plano da nossa salvação. Então, eu achei interessante isso daí, né? Que a lição salienta bastante, também mostra aqui, que é o plano da salvação que foi ali colocado, né? Ali, as outras alianças feitas com Adão, foi feito com Noé e Abraão, que nem você falou, né? Então, isso é legal. Vai lá, Padula, depois eu vou comentar que tem só umas lembranças aqui do YouTube, mas pode falar aí, Padula. Olha que coisa interessante, né? A gente olhando para o Sinai, olhando para o estabelecimento do santuário e olhando para o plano da salvação. Jesus, ele desce, encarna e acampa-se entre nós. Se torna humano. Então, ele está no acampamento. Do acampamento, tendo uma vida perfeita, ele vai ao pátio, ser oferecido em holocausto, ser oferecido para perdoar os nossos pecados, a redenção. E tendo um sacrifício perfeito, ele vai com este sangue até para o lugar santo do santuário, interceder por nós. Fazendo uma intercessão perfeita, ele vai para o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, ele faz um juízo perfeito. E ao final desse juízo perfeito, assim como o Êxodo ensina, assim como a gente vê na Aliança do Sinai, ele sai para o acampamento de novo, para nos levar com ele. Olha que imagem fantástica, como Deus é especial e ele é cuidadoso e ele detalhou perfeitamente, né, todo o plano da redenção. A gente não está às cegas, né? Não é um Deus como os deuses pagãos, que você não sabe o que ele pensa, você não sabe o que ele quer. Ele mostra exatamente o que ele faz, como ele faz e qual a expectativa dele por nós. E agora nós estamos esperando ele voltar para o acampamento, né? Ele sair do Santo dos Santos e voltar para o acampamento para tudo isso acabar. Isso é muito significativo, principalmente no momento de tanta dor como este, né? Que nós estamos passando, a gente também sofre, mesmo dentro da fronteira, a gente sofre, esperando ele voltar para o acampamento para a gente subir com ele para os céus. Era isso. Amém. Dentro disso daí, antes de você fazer os comentários aí que nós temos, ontem à noite eu estava ouvindo lições da Bíblia na Novo Tempo e o pastor Reinaldo Siqueira fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele diz assim: por que Deus optou por dar as leis dos 10 mandamentos
no deserto do Sinai e não, por exemplo, em Jerusalém, que era a pátria dos judeus, não era isso? Daquele povo de Israel. Por quê? Porque se ele desse em Jerusalém, o povo ia achar que aquelas leis seriam somente para eles, seriam propriedade exclusiva deles. E quando ele dá essas leis no deserto, qual é a mensagem que ele estava transmitindo? Que a lei não era só para o povo judeu, era para todos. Achei muito interessante, eu nunca havia pensado nesse aspecto. Pois não. Pois não, Éder, pode seguir, você tem uns comentários a fazer, beleza. Por favor. Legal. Aqui, só lembrando aqui, ó, temos aqui presente a Sandra Ferraz, temos aqui a Alice Maria mandou um feliz sábado, e ela falou que irmãos, um acendendo a luz dos outros, juntos somos mais fortes, falando sobre irmos da igreja, que nós tínhamos comentado aí no começo, né? A Paulina, mãe do nosso amigo e professor Padula, fala aqui, para que a ovelha sinta o cuidado do pastor, precisamos pertencer ao seu aprisco. Também, isso é verdade. Né? Tem alguém aí? O Eliana falou alguma coisa aí? A Gilmara também mandou um feliz sábado aqui, né? E alguém aí comentando alguma coisa, Eliana? A Cristina Grosso, né? Corso, desculpa. Ela, quando a Val escreveu, né? A Valéria escreveu. Ainda bem que temos oportunidade de estarmos juntos aqui no virtual, né? E louvado seja Deus pela igreja transmitir os cultos, a escola sabatina e nos manter mais próximos. A Cristina disse amém, a Nancy também, e glória a Deus por isso, né, queridos? E eu quero já aproveitar, então, Eugênio, e entrar com a quarta-feira, pode ser? Ok, Liana, siga adiante. A quarta-feira, ela tem o tema, né, como Deus e Israel, né? E aí eu quero ler aqui em Êxodo 19, 5 e 6, que a própria lição já, para facilitar, já nos traz aqui a palavra, que diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você levará aos filhos de Israel. Então, aqui fala assim, né? Deus falando, né? Se ouvirem atentamente a minha voz, né? Então, estar atento àquilo que Deus fala. Porque Deus, ele é altamente didático, né, irmãos? Deus, se nós estamos prestando atenção na palavra do Senhor, prestando atenção num testemunho, em um louvor, nós conseguimos entender o que Deus quer falar, porque Deus, ele é muito simples, né, para falar conosco. E nós sabemos que a palavra ouvir, né, no hebraico, é crer, é aceitar, é escutar. Quando a gente aplica para nós podemos trazer para nós assim: se eu ouço, se eu escuto, né, eu creio. E se eu creio e aceito, eu passo isso para outras pessoas. De que maneira que eu aplico isso da minha vida e como que as pessoas têm acesso? Através do meu testemunho, né? Através do meu testemunho, das coisas que eu vou fazendo, eu estou demonstrando para as pessoas que eu sou um testemunho vivo da palavra de Deus. E aí, eu até coloquei aqui, que se nós estivermos atentos a Deus, no nosso dia a dia, a igreja está fechada no momento? Sim. Mas nós temos, graças a Deus, Deus ele traz para nós todas as maneiras de nós estarmos atentos a Ele. O pastor sempre diz assim: a igreja pode estar fechada, né? O pastor Silas sempre diz isso. Mas o nosso coração precisa estar aberto a todas as coisas do nosso Deus. Estar aberto quando eu leio a palavra, estar aberto a aceitar a palavra do Senhor, né? Estar aberto a fazer uma ligação para um irmão que está necessitado. Hoje o pastor Luiz até comentou isso, né? Orarmos, nós temos que estar com o coração aberto para orarmos para um irmão,
para sorrir com aquele que esteja sorrindo e também para chorar com aquele que esteja chorando, como a palavra do Senhor nos fala, né? Então, através, mesmo com a igreja fechada, nós mantemos um relacionamento muito grande com o nosso Deus, se assim nós quisermos, né? Porque Deus, ele nos permite, e ele é simples. Eu não preciso de coisas grandiosas para entender a palavra do Senhor. Na quinta-feira, eu até comentei com os irmãos, na classe dos professores, que eu vejo Deus como um cavalheiro, como um gentleman, né? Aquele que nos dá a liberdade de escolher, né? Tudo depende, sempre, a aliança, ela depende de duas partes, né? Por quê, irmãos? Para que as coisas aconteçam de forma correta nas nossas vidas, Deus, ele coloca princípios, ele coloca leis ali para nos ajudar, para nos direcionar. E quando nós temos a humildade e o coração aberto para receber isso, o maior beneficiado somos nós, somos felizes. Até na quinta-feira nós comentamos, né, que o pastor até falou sobre as obras sobrenaturais, né? Eu até anotei aqui. Quando um casal está namorando, está noivo, né, e ele não ultrapassa aquilo que Deus ensinou antes do casamento, né? Ele não tem um relacionamento antes do casamento com a sua noiva, com o seu noivo, com o seu namorado, isso é uma obra sobrenatural. Quando, por acaso, você deixa de ter um trabalho porque você guarda o sábado, porque você confia no Senhor, ainda que você perca esse trabalho, isso é uma obra sobrenatural. Não é para qualquer um, você tem que crer, você tem que confiar. Quando o povo passou, né, o sangue do cordeiro nos umbrais, para que a morte, né, não chegasse, o anjo da morte não chegasse nos seus lares, isso é confiar em Deus. Quando eu confio, eu não fico questionando. A própria palavra de Deus, ela é uma obra de confiança nele. Porque às vezes você lê a palavra do Senhor e se você não confiar nele, o seu racional, né? Porque nós, infelizmente, né, irmãos, o pecado ele vai deturpando todas as coisas. E aí o que acontece? Às vezes você lê e você fala, não, isso não é comigo. Eu estava até falando com o Éder um pouquinho antes, que o Geninho até comentou sobre isso, eu também vi na lição da Bíblia, hoje, na reprise de hoje, falando sobre as leis, né? O Senhor deu ali para todos ali no Monte Sinai, né? Ele não foi específico ali em Jerusalém para o povo, mas mesmo assim, eu estava falando isso com o Éder, eu que vim de outra igreja, irmãos, isso é pregado. Tais leis, é muito interessante, as pessoas conseguem definir quais leis são para nós e quais leis são para o povo judeu. O sábado, todo mundo fala que foi, né, a maioria das pessoas nas igrejas falam que foi para o povo judeu, e isso é pregado em todo momento. Mas quando nós estamos, realmente, quando você para ali nos 10 mandamentos, e você abre o seu coração verdadeiramente, e você tem a humildade de ler e pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor quer que mude, né? Isso é fé, irmãos. E através da fé, nós vamos fazendo a obra do nosso Deus. Porque a fé nos leva a fazer o querer e a vontade de Deus. Mas até para fazer a obra do Senhor, nós dependemos de Deus. Porque nós não oramos assim, Senhor, de qual maneira o Senhor quer que eu faça isso? Na semana, quando eu convidei o nosso querido Geninho para nos conduzir na lição, eu falei para ele, Eugênio, estarei orando por você nesta semana. Eu falo isso com todos os nossos anciãos, professores que estão compartilhando conosco, nos ajudando. Eu sempre digo a eles, estarei orando por você nesta semana. E eu me ponho a orar na semana toda para os irmãos,
para que seja feita a vontade do Senhor, e não a nossa, para que não venhamos aqui a falar aquilo que nós achamos que seja bom, mas sim a vontade do nosso Deus para a nossa vida, porque a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela nos acrescenta alegria, felicidade, quando nós nos sentimos, né, no centro da vontade do Senhor, o nosso coração ele se exulta, ele se alegra. Da mesma forma, nos entristecemos, né, irmãos? Quando sentimos que fizemos algo que não agradou ao nosso Deus. Podemos ter tudo nas nossas vidas, as melhores coisas que o mundo pode nos oferecer, mas quando sentimos, quando o Espírito Santo toca o nosso coração, toca na nossa mente, que nós não estamos fazendo a vontade do nosso Deus, isso nos entristece sobremaneira, ficamos até abatidos. E quando nós sentimos que algo que fizemos alegrou o coração do nosso Deus, nós exultamos. A alegria, ela é por isso que as pessoas dizem, né, que nós somos um povo maluco, que em meio às tempestades, em meio às tristezas que nós estamos vivendo, né, nós estamos vivendo na nossa vida, vendo irmãos queridos, tão queridos partindo, famílias desses irmãos tão entristecidas. Isso nos abate, isso nos deixa entristecido, mas na quinta-feira nós até comentamos, né, irmãos, na classe dos professores, que em meio à dor, né, como o pastor Silas comentou, de uma maneira sobrenatural, nós nos unimos para estudar a palavra do Senhor, para nos relacionarmos com o nosso Deus, para entendermos melhor. Então, queridos, tudo é pela fé, e inclusive a fé. É o nosso Deus que nos acrescenta, e a palavra dele nos ensina que nós podemos pedir a ele que ele nos acrescente a fé. Então, tudo, queridos, tudo é em primeiro lugar o nosso Deus, porque tudo é pela graça do nosso Deus. E amém. É isso. Amém. Amém. Vai falar alguma coisa, Geninho? Não. Você, Éder, pode tocar. Aqui, ó, vamos lá. Aqui tem o Maurício, né, que falou que seja bem-vindo, Maurício, que virtualmente sempre estamos juntos e sempre juntos em um só Deus, né? A Paulina também faz mais um comentário, que a aliança é um documento de Deus como proprietário de um povo que ele escolheu. A Alice Maria, estamos salvos em nome do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue gratuitamente por nós, e a nós cabe receber esse amor. O Armando, nosso Armando, professor das 4 horas, aí, grande Armando, abraço, ele fala assim, então, a respeito da lei, né, que a gente tinha falado de Adão, ele falou assim, se a lei foi dada só para Israel, né, o povo de Israel, ele fala assim, então, Adão e Eva eram judeus? Ele manda a perguntinha, né? Dá uma cutucada. Valeu, Armando. Ele continua aqui. Porque o sábado foi dado lá atrás, para eles, claro, na criação, né? Como eles são os pais de toda a humanidade, o sábado é para toda a humanidade, né? Legal, e aí, Armando? Valeu, obrigado. Continue mandando seu comentário. Eliane, alguém aí do Face? Olha, aqui o Cleo Mamani diz assim, buenos dias, hermanos e hermanas. Um feliz sábado. A irmã Vera também está participando, a irmã Vera Lúcia também está aqui participando conosco. Legal. Alguém que gostaria mais de comentar alguma coisa? Grande pastor Silas. Não, deixa o Marcos, pode deixar o Marcos. Pode falar, Marcos. Eu só queria fazer um comentário, né? Nessa quarta, Deus e Israel. É tão interessante, né? Que Deus, ao se relacionar conosco, ele sempre mostra a graça, e depois que ele mostra a sua graça, ele nos dá a oportunidade de aceitarmos o seu convite. É interessante que, como o pastor pregou hoje, falando da questão do sangue, né, nos umbrais das portas, Deus não pediu para o povo de Israel passar o sangue nos umbrais das portas sem que eles soubessem que eles podiam crer em Deus. É curioso que, nas pragas do Egito, Deus disse para o povo, eu vou livrar vocês. Mas o povo viveu as pragas.
ele viu as pragas caindo no Egito e as pragas não caíam na terra de Gósen. Eles viram os sapos e as rãs invadirem as casas dos egípcios, mas as deles foram preservadas. Eles viram a água se transformar em sangue. Eles viram todas essas coisas primeiro. E só depois Deus disse para eles: olha, agora eu vou livrar vocês. Se vocês crerem em mim, se vocês tiverem fé em mim, vocês vão passar o sangue na porta, nos umbrais das portas. E quem passar vai ser liberto. É tão interessante que o pastor até destacou no sermão que não foram só os hebreus que atenderam a esse convite, mas como Deus sempre mostra a graça primeiro, antes de nos pedir qualquer coisa, até alguns egípcios aceitaram. E Deus primeiro liberta o povo da escravidão do Egito, leva o povo para o deserto, e lá no deserto ele se revela para o povo e diz o que? Olha, agora é um convite e uma promessa. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz. Mas é curioso, né? O verso áureo é o verso 4, é o verso anterior ao verso do convite. O que o verso anterior ao convite diz? Êxodo 19:4. Êxodo 19:4 diz o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. E aí ele faz o convite. Agora, pois, que vocês já viram como eu sou, se vocês confiarem em mim, eu vou fazer de vocês um reino que de sacerdotes e um povo santo. Deus sempre se relacionou por graça. A aliança no Sinai, ela é uma aliança de graça. Deus realiza coisas em nosso favor de forma imerecida. E aí ele diz para a gente: se você aceitar o meu convite, eu vou realizar muito mais por você. Amém. Ele libertou o povo egípcio libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas no Sinai ele disse o quê? Como disse o De Paula ao comentar a terça-feira: eu vou livrar vocês de uma escravidão muito pior, que é a escravidão do pecado. E aí eu não vou dar para vocês só uma terra neste mundo. Eu vou dar para vocês uma vida eterna. Amém. Amém. Pastor Silas? Só questão do sábado aí, né? Como o Armandinho falou aí, que Adão e Eva não eram judeus, né? E também quando você vê em Êxodo 16, vai ver que o sábado já existia, né? A questão do maná, lembra? Então, antes de dar lá do Sinai, porque isso aí foi no segundo mês, no Sinai foi o terceiro mês que Deus deu ali as leis. E no versículo 23 do Êxodo 16, diz assim: respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã repouso, o santo sábado do Senhor. Olha só, antes lá do Êxodo 20. Então, porque quando caiu, né, na sexta-feira, alguns escolheram o dobro, aí teve alguém que falou: não, tá vendo, eles desobedeceram. Aí Moisés falou: não é, meu filho, estou aqui usando minhas palavras, né? Deus falou que na sexta-feira é para colher porção dobrada. E aí no sábado, alguns saíram para colher. E aí no verso 28 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha aí, né? Então, por isso que Deus diz lá: lembra-te. É porque já existia, gente. Exatamente. Mas, infelizmente, nossos queridos irmãos em Cristo não conseguem entender isso, né? Como a pessoa vai lembrar, pastor, de uma coisa que não foi ensinada? É verdade. Né? Então, lembra-te, é isso daí mesmo, é interessante. Mas, pastor, mas vai chegar, pastor e Éder, né, e os irmãos, eu creio que vai chegar o momento de todos entenderem, né, em nome de Jesus. Amém. Vai mesmo. Amém. Em nome de Jesus, né? Bem, passando aqui rapidinho, nós temos uma pessoa que fazia tempo que eu não via, viu? Tá eu aqui, também. Tá dando risada lá, ó, tá vendo? Tá vendo ali, ó? Ô, Conceição, tudo bem aí, Conceição? Muito bem-vinda, irmã. Tudo bom, irmã Conceição?
Muito bom te ver aqui, irmã Conceição. Que bênção. Olá, Conceição, seja bem-vinda. Que prestígio, hein? Saudade. Agora, aqui tá... Oi, Conceição, pode falar alguma coisinha? De vocês, eu estou falando, né? Então, tá bom. Aqui, ó, nós temos a Maria Aparecida Miguel, que falou que lição maravilhosa, né? A Vivian Almeida, a esposa do nosso guitarrista lá da igreja, está aqui. Oi, Vivian, tudo bem? Seja bem-vinda. O Edmilson aqui faz mais um comentáriozinho aqui, rápido. Satanás queria estar acima de Deus e diz que se assentaria no monte da congregação. Pelas circunstâncias da vida, podemos até pensar que Deus não age, mas o nosso Deus se apresentou no monte. Legal, Edmilson? Joia. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Geninho, podemos seguir então aqui para... Podemos seguir. Para quinta-feira. Eu vejo assim, eu vou só aqui trazer um comentário, porque eu vejo que a lição de quarta e quinta, elas se interligam, né? Se a gente for dar uma analisada, a lição toda se interliga, mas quarta e quinta, elas chegam muito ali na Aliança do Sinai, né? E mais algumas coisas, né? E aí eu começo, queria jogar uma pergunta aqui, eu gosto de respostas, eu não gosto de só ficar falando. As respostas assim, ó. Primeira pergunta, a nossa obediência à lei de Deus nos dá direito à salvação? Não. Não. Quem falou não? Eu não. Eu digo não. Conceição? Eu vejo assim, o casamento. Você casou porque você ama. Então, eu obedeço à lei de Deus porque eu amo a Deus. Então, ela não é por causa dele, não é uma coisa obrigatória, é uma coisa voluntária, que sai do fundo do nosso coração. E se nós não vamos ganhar salvação, é lógico, só vou ganhar salvação se eu amar a Jesus realmente. Aí a lei, para mim, é uma coisa tão quanto ele é. Eu penso assim, não sei se estou errada. Interessante. Mais alguém gostaria de dar um palpite a respeito dessa pergunta aí? Essa questão é uma questão muito interessante, porque a resposta que Moisés recebeu, transmitindo para Deus, é: tudo aquilo que o Senhor falou para fazer, nós faremos. Diz a tradição judaica que os 68 capítulos foram escritos, o Gênesis e mais até o 18 de Êxodo, foram escritos antes do Sinai. Então, eles recapitularam aquela história. E é muito interessante essa ideia pagã, não é uma ideia cristã, não é uma ideia de El Shaddai, de Deus, da troca. Né? Você faz, eu tomo lá da cá. Deus faz, eu faço para ele de volta, e ele faz, eu faço para ele de volta. Não é essa a ideia de Deus, essa é uma ideia pagã. E o povo de Israel, estando no Egito, durante o tempo que eles ficaram, não vou entrar aqui na 430 ou 215, não vou entrar nisso, mas 215 já é muito tempo, né? Estabelece uma cultura. O povo, acostumado com essa ideia pagã, disse para Moisés: tudo que ele fizer, nós faremos. E nas entrelinhas está escrito assim: eu mereço a salvação, porque eu vou fazer tudo aquilo que Deus está falando para fazer. Então, é muito significativo isso e é importante até hoje. Veja, ainda hoje é muito comum eu barganhar com Deus. Então, eu vou fazer determinada tarefa, vou andar a pé até a cidade tal, durante tantos dias, e por causa disso eu vou receber uma graça. Eu vou ficar tanto tempo sem fazer isso ou aquilo, durante determinado período do ano, porque ao final disso eu mereço uma graça. E é interessante a gente ouvir: Senhor, nos abençoa de acordo com o nosso merecimento, tal. Nós não temos merecimento, né?
E a resposta tanto de Moisés quanto de Josué, mais para frente, é muito interessante. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem seguir a lei de Deus. Nós não podemos seguir a lei de Deus sem a graça. Deus nos dá a graça, que é esse amor que a Conceição acabou de falar, que é transformador. Eu não gosto de fazer muito passeio com a Roberta, minha esposa, né? Mas com o tempo eu estou aprendendo a gostar, porque eu a amo. Eu não gosto de fazer algumas coisas e ela não gosta de fazer algumas coisas, mas este relacionamento nos ensina, nos amolece, nos ajuda a seguir aquilo que o parceiro está falando. Enfim, e isso é importantíssimo. E essa pergunta que você fez, Éder, é importantíssima. Aliança da graça ou aliança das obras? Enquanto o povo estava pendendo para as obras, numa forma egípcia de agir, Deus fala o seguinte: não, vocês vão seguir pela graça. Porque cada vez que vocês fizerem alguma coisa que não era para fazer, presta atenção no santuário que está no meio do acampamento. É lá que tem a salvação. Não é em vocês que tem a salvação. A salvação está comigo. Eu dou a salvação para vocês. Isso é muito interessante e é importante não perdermos esse foco hoje em dia, porque a história se repete. Uhum. E isso que você falou, a gente sabe, eu achei muito legal, muito profundo. E aí entra, eu queria me aprofundar um pouquinho, porque isso aqui é um assunto que nós estamos na lição de quinta-feira, que juntou aí com quarta-feira, mas é uma coisa que hoje em dia, no meio cristão, é uma coisa que se debate muito, né? E muitos falam, que nem falou aí, muitos falam assim, não, o negócio é o seguinte, Jesus veio, morreu por mim, e a graça, agora estou a graça. A lei foi abolida. A lei, Deus aboliu a lei. Uhum. Né? Isso já é um erro. Né? Isso já é um erro. Aí vamos entrar primeiro no caminho. Vamos falar sobre obras primeiro. Vamos falar sobre obras. Não fala que a gente tem que seguir a lei para ser salvo? Só que, ao mesmo tempo, eu procuro aqui, ó, você que está em casa aí, eu que estou aqui, nós estamos aqui, eu acho aqui em Isaías 64, verso 6, que a lição fala aí, se você procurar na sua linha, a primeira parte de Isaías 64, verso 6, a grande pergunta para a gente responder o que diz aqui é a seguinte, a pergunta é a seguinte: por que as nossas obras feitas pelos nossos próprios esforços, olha o detalhe, nossas obras feitas pelos nossos esforços, ou seja, obras que a lei ordena, os 10 mandamentos ordena, e nós fazemos pelos nossos próprios esforços, né, não podem ser aceitas por Deus. Esse é um trapo de imundícia, né? Exatamente, você falou a verdade aí, certinho. E olha, veja bem, né? Aqui em Isaías 64:6 fala, todos nós somos como o imundo, porque nós somos pecadores. Né? E todos os nossos atos de justiça como trapos de imundícia. Eu gostei, aqui, vocês me perdoem, mas essa semana eu mando aí, muitos recebem e acompanham, acho que foi o pastor Dudu, se eu não me engano, foi o pastor Dudu, na lição, que se referiu a respeito de como que é o trapo de imundícia, o que seria trapo de imundícias. Alguém ouviu a respeito disso? Não, eu não ouvi. Então, eu vou dizer eu não sei se foi o pastor Dudu ou se foi um outro pastor que falou. O que ele se referia, o pastor Silas pode até nos confirmar, mas eu ouvi isso, o que Isaías se referia a trapos de imundície era o quê? Quando todo mês a mulher tem o seu ciclo menstrual, as mulheres da época usavam trapos, panos na época, que não tem hoje, o que nós temos, as mulheres têm hoje em dia. E elas ficaram afastadas, porque era um momento que elas ficaram afastadas. E aquilo lá, aquele trapo, né, que era cheio de sangue, era trapos de imundície. Isso que ele se referiu. E por que os nossos atos são isso? Porque as nossas obras para Deus nada valem. Nada valem. E aí a lição nos traz dizendo o seguinte, que na realidade é o seguinte, a lei continua valendo. A lei continua valendo.
E a graça de Jesus não anulou a lei. Simplesmente, eu anotei aqui na lição, cadê aqui? Cadê? O fato de nós amarmos a Deus, nós temos fé em Deus, né? E a nossa obediência vai ser fruto da fé, isso que nossos atos vão seguir acontecendo naturalmente, mas por amor, por Deus estar conosco. Os nossos atos não serão nossas obras, o nosso cumprimento da lei, ao cumprirmos a lei, não será somente por nossos esforços. Será Deus habitando, o Espírito Santo habitando na nossa vida e, naturalmente, nós vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Não por nossos esforços, né? Se nós formos fazer por nossos próprios esforços, não vai valer nada, né? Podemos cumprir pelos nossos esforços, podemos não matar por nossos próprios esforços, podemos, mas para Deus nada vale. O que nós vamos fazer? Tudo que nós falamos, honrar pai e mãe, guardar o sábado, não ter outros deuses, não adulterar, e assim vai, todos os mandamentos que nós temos que fazer por amor a Deus. Por amor a Deus. Eu gosto de colocar da seguinte forma. Se meu pai fala para mim que eu não deve, quando era menino, não deve, mesmo hoje, meu pai vivo, fala para mim, você não deve fazer isso, porque não é bom para você, mesmo que eu queira, se eu amo ao meu pai, eu não vou fazer. Esse é o trabalho da justificação pela fé, né? Esse é o trabalho da justificação pela fé. Então, são leis... É o trabalho da santificação. Da justificação, é a lei, né? O trabalho da santificação. Esse aí é o trabalho da santificação. A justificação, não tenho nada que fazer porque eu estou morto no pecado. Mas exatamente. A santificação é que Deus passa a me comunicar as verdades. Então, você não faz pelo seu pai, por amor ao seu pai. Então, isso já é um crescimento de santificação. Entendeu? Exatamente. E esse é o nosso caminho, não é, pastor? Isso. Esse é o nosso caminho. É assim, queridos. Se eu estiver enganado, fiquem à vontade para discordar. Mas, olha, os judeus não estavam errados de guardar a lei. Não. Tanto é que você vai ver que Jesus, uma vez, fez uma avaliação do fariseu e ele valorizou o que ele estava fazendo, né? Mas era o modo que eles faziam. Esse é o problema. O porquê eles faziam, né? Eles achavam que ele era, e mais ainda eles achavam que eram melhores do que os outros. E hoje nós temos isso. Às vezes quem é vegetariano acha que é mais santo do que aquele que come carne. Tem gente que largou o açúcar acha que é mais santo do que aquele que ainda come com açúcar, ainda toma um leite condensado ainda com abacate, né? Para quem não sabe, né, que eu tomei aí uma vitamina de abacate com leite condensado, né? Então, isso já se tornou popular. Então, não é isso. É isso que Jesus está falando. Porque é assim, ó, a gente incorre em dois perigos. E a nossa igreja passou por isso e agora está voltando, graças a Deus, ao equilíbrio. Primeiro, quando eu era novo, isso eu já estou com 62 anos, a nossa igreja era muito legalista, muito lei. Né? E no começo da nossa igreja foi assim, até que Ellen White escreveu o livro Caminho a Cristo. Foi para isso. Quando veio o John e o Wagner, que vieram pregando sobre justificação pela fé. Então ela escreve o Caminho a Cristo. Quando você lê o Caminho a Cristo, você fica assim maravilhado. É um livro fantástico, falando do amor de Jesus, da salvação em Cristo, né? E aí, depois nós passamos para o outro lado, que foi esquecemos disso. Que nós temos, deixa eu ver aqui. A lei existe, a lei vai existir sempre, a lei é eterna. Ponto. Agora, o modo que nós fazemos as coisas, que é igual, você usou, desculpa, Edmund, eu falar assim, para Deus, as nossas obras têm valor. Só um valor. Para no julgamento mostrar que nós fomos salvos, que aceitamos a graça de Jesus Cristo. Por isso que nós somos salvos pela graça e julgados pela lei. Está escrito na Bíblia. Sim. E nós somos salvos em 3 tempos. Nós somos salvos do pecado, nós estávamos mortos do pecado, então nós somos salvos. Agora tem
agora estamos sendo salvos, está na Bíblia, o tempo não vai permitir mostrar os textos, e seremos salvos. Então, esse caminhar com Deus vai nos afastando das coisas ruins. Por isso que Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Estou aqui agora parafraseando, não é a aplicação primeira dela, né? É uma segunda aplicação. Outra coisa, veja só, aquele que é alcoólatra, ele sabe que ele não pode passar perto de um bar. Ele não pode estar perto de quem bebe, porque ele vai voltar a beber. Ele sabe que que você tomar um tragozinho, ele vai voltar a beber. Então, nós que já fomos salvos pela graça, somos agora revestidos pelo Espírito Santo, nós estamos caminhando com Cristo. É uma escada de crescimento. Tudo bem, nessa escada ainda vamos cair. Só que nós vamos cair, mas não estamos lá quando estávamos mortos no pecado. Aí Deus nos levanta, nós continuamos, mas isso não é para a salvação, porque nós já estamos salvos. Nós confiamos em Cristo. E por isso que nós mudamos nosso estilo de alimentação, nosso estilo de vida, nós mudamos o que assistimos, o que ouvimos, a nossa roupa, o modo de tratar as pessoas, porque isso é uma obra a vida toda. Ninguém vai se formar nessa terra e falar assim, cheguei a um patamar aqui de santidade. Ninguém, queridos. Ninguém. Porque nós somos pecadores, nós somos salvos por Cristo, estamos sendo salvos por Cristo e seremos salvos por Cristo. Mas até o dia desse último momento da salvação, quando Deus vai tirar do nosso coração a semente do pecado, nós continuamos pecando. Não adianta. Você pode ir lá para um monte, ficar sozinho. Você vai pecar. Não tem jeito, porque é a nossa natureza. Então é isso. Mas o andar com Cristo nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma coisa natural e gostoso, entendeu? Não é peso. Não é igual eu falei quinta-feira. Nós ficamos 3 horas na lição, nós estamos aqui na lição no sábado. Isso não é peso para nós, isso é regozijo. Não é legal? Isso é alegria. Então, isso é a alegria da salvação. Falei muito, desculpa. Não, mas explicou demais. Explicou demais. É porque o que pega muito, às vezes, né? O senhor falou que a igreja era muito legalista, e era mesmo, né? Infelizmente, era cultura, né? Mas se eu tenho que fazer, se não fizer, não é bem assim. Vai fazer, se tiver Cristo no coração, aí sim, né? Então, isso é muito, muito bom. Tem um comentáriozinho aqui, na lição, na parte de Ellen White, eu achei interessante, porque vai muito de encontro com aquelas pessoas que falam que a graça salvou e não precisa de lei. Quer dizer, então eu posso matar, posso fazer o que eu quiser, que eu já estou salvo. Então, não é bem por aí, né? E diz assim, ó, eu queria ler rapidinho. O engano de Satanás é que a morte de Cristo introduziu a graça para tomar o lugar da lei. É engano de Satanás. A morte de Jesus, de maneira alguma, modificou, anulou ou diminuiu a lei dos 10 mandamentos. Essa preciosa graça oferecida aos seres humanos por meio do sangue do Salvador estabelece a lei de Deus. Desde a queda do homem, o governo moral de Deus, a sua graça, são inseparáveis, andam sempre juntas. Andam de mãos dadas através de todas as dispensações. Encontram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Olha que beleza, que bonito. Isso é muito legal, muito interessante, né? E só terminando, aí se quiserem fazer algum comentário, logo após, eu vou comentar aqui, ó. A Gilmara comentou aqui que o sábado não deveria ser questionado, né? Devemos questionar quem mudou o sábado para domingo, Gilmara. Estou só dando um resumo, tá? Não, a Paulina, eu não vou citar o que a Paulina falou, porque ela está adulando o filho aqui, né, pastor? Não dá, né? A gente pode falar, merece. Você viu aí, né, Padula? Tá até vermelho. Rapaz, para quem não está vendo, eu vou falar aqui. Que a participação... Olha só isso aqui. Que a participação do meu filho seja para a honra e glória de Deus. Isso é mãe, né? Isso é mãe. Dia das Mães foi semana passada, viu? Mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. Amém.
O Gerson aqui falou que excelente apresentação do estudo dessa semana. E a Celina, né, diz, não tem a dignidade por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. É isso mesmo. O Gerson continua comentando aqui, falando a respeito do tema de quinta, não é fé e obras, não é fé ou obras. É uma fé que atua, revelamos nossa fé por nossas obras. Exatamente, revelamos a fé que temos por nossas obras. Elas, as obras, fortalecem a fé. Legal essa participação, né? A Gilmara continua, as obras são resultados da maravilhosa graça. E aí a Rosana mandou aqui só um comentarinho. A Rosana está assistindo pelo YouTube. Mãe é sempre mãe, não tem jeito, né, Padula? Alguém falou alguma coisa aí, Eliana? Maurício está dando um feliz sábado aí, você pulou Maurício. Eu já tinha falado do anterior para ele, já, pastor. Já no comecinho. Mas, Maurício, estamos aí. Beleza. Professor, deixa eu falar uma coisa para você. É o seguinte, há alguém que diz que nós somos salvos pela graça e não pela lei, né? Como você acabou de dizer, matar, roubar, isso eles não fazem, mas o problema, a lei é só o sábado. Então, isso que eles dizem, é como se a lei fosse só o sábado, não. Porque eles não dizem que não matam, que não roubam, né? Que não faz mil coisas. Mas o sábado é atingido por conta que ele faz parte da lei. Olha como Satanás é sujo. Como que ele poderia atacar a lei? Porque o sábado Deus fez para quê? Deus fez o sábado para o que nós estamos vivendo hoje. Satanás tentou destituir com essa pandemia que nós estamos passando nesse momento, onde ninguém pode ir às igrejas, coisa parecida, mas isso não impediu de nós nos unirmos. Nós estamos aqui discutindo a palavra de Deus, estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais, e nós sabemos que isso também vai passar, e que Deus ajude que daqui para frente, quando tudo isso acabar, possamos ser portadores de luz, levar essa palavra de Deus para outras pessoas que acham que só guardar a lei que estão salvas, e que a lei que o sábado faz parte da lei também, e que ela existe, sempre existiu e sempre existirá. Não podemos separar o sábado da lei, gente. Igual outras denominações aí fora fazem. Então, nós somos salvos pela graça, sim, mas mediante a fé, mediante o amor que eu tenho por aquele que me amou primeiro. E só completando, Conceição, aproveitando, é a graça que nos dá o poder de guardar a lei de Deus. É pela graça de Cristo. É exatamente isso. Só pegando um gancho nisso. Marcão. Não, só pegando um gancho nisso rápido, dentro da lição da quinta, a gente viu, né, até no sermão do pastor, o povo de Israel foi libertado pela graça de Deus. Mas e quem não passou o sangue na verga da porta? Morreu. Ele pôde alegar, eu tenho fé, e o filho dele foi poupado pelo anjo destruidor? Não. Alguém pôde fazer isso? Não, eu tenho fé. Né? Então, a Bíblia ensina, nós somos salvos pela graça, mas nós somos julgados pela fé. A recomendação de Deus de passar o sangue na verga da porta foi o sangue que passou ali que impediu que o anjo matasse a criança? Aquele sangue ali tinha algum poder místico, algum poder mágico? Nenhum. Mas aquele sangue revelava de forma inequívoca para que todas as pessoas vissem que aquela família cria. Foi a fé da família que impediu que o destruidor destruísse as crianças. Mas ela foi revelada para todos os vizinhos. E como diz a Bíblia, somos espetáculo o quê? Para os anjos. Aquele sangue passado na verga ilustrou para o universo inteiro que aquela família cria. E como eles verdadeiramente criam, o anjo destruidor passou em largo. É a fé seguida em obras, né, Marcão? É a fé, né, que aí segue com obras. Né? Não é fé e para aqui, as obras continuam de outra forma.
Ali mostrou claramente, é a fé, o anjo, Moisés avisou que o anjo passaria, foi fé, pegar, matar o cordeirinho e passar nas umbrais da porta. Aqueles que não tiveram fé não fizeram isso, né? Então é dessa forma. Mas enfim, lembrando, Éder, o que o Marcos falou anteriormente, sem exclusivismo. Exatamente. Aqueles egípcios que ouviram, e a Eliana falou, ouvir não é só escutar, né? É entender e fazer. Esse menino não me ouve. Eu falo para ele não fazer isso, mas ele não me ouve. Por isso que está acontecendo isso. Tá? Ouvir tem o sentido de entender e fazer. Então, aqueles dos egípcios que ouviam quando era para tirar os animais da saraiva, eles não perderam os animais. Aqueles dos egípcios que ouviram de passar o sangue na verga da porta, também não perderam os primogênitos. Por isso sai uma mistura de gente do Egito. Não sai só os filhos de Israel. Então, assim, Deus não é exclusivista. E Deus não tira ninguém. Ele falou, e ele falou de forma audível, de forma inteligível, para todas as pessoas. Todas as pessoas são todas as pessoas. Inclusive, a gente vai ver Balaão, que não era filho de Israel, Melquisedeque e tantos outros. Porque Deus não é exclusivista. Por isso saíram egípcios também entre o povo, né? É isso. Permite só ler um trechinho do comentário do professor, acho que encaixa com tudo isso que nós falamos. No comentário do professor, né, no resumo da lição, na parte de Deus e Israel, diz assim: o evangelho é a lei revelada. Nada mais, nem menos. A lei aponta para Cristo. E Cristo aponta para a lei. O Evangelho chama os seres humanos ao arrependimento. Mas arrependimento de quê? Do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Portanto, o Evangelho chama os seres humanos de volta à obediência à lei de Deus. Né? Esse é o convite de Deus. Como o Eugênio ilustrou claramente, né? Na questão do leão e da manada. Deus nos diz, filhos, fiquem dentro da cerca de proteção da minha lei. E o inimigo não vai destruir vocês. Se você se desgarrar, você está no terreiro do inimigo. Amém. Vai lá, Geninho. Éder, me ajuda numa coisa aqui. Teve uma pessoa aí, não sei se pelo YouTube ou pelo Facebook, que disse que juntos somos mais fortes. Você consegue puxar quem foi? Deixa eu ver aqui. Foi com o Éder. Foi com o Éder. Se não me engano, uma mulher. Eu não lembro o nome. Eu estou procurando aqui. Juntos somos mais fortes. Deus. Abre o som, pastor. Abre Alice o som. Maria. Alice Maria. Juntos somos mais fortes. Desculpa, Éder. Falei na sua frente, mas eu achei rápido aqui. Foi Alice Maria, é isso? Alice Maria. Isso. Alice Maria. Teve o Maurício também. O Maurício aí que também citou sempre juntos. Isso. Também, Maurício também. Bom, eu queria finalizar, da minha parte, pelo menos, citando duas. Os irmãos me perdoam, eu gosto muito de ilustração. Eu gosto de ilustração porque eu acho que elas marcam a gente. Duas ilustrações para finalizar eu queria fazer. Uma, com relação a essa situação de juntos somos mais fortes. Uma vez eu ouvi presencialmente uma palestra de uma pessoa que você é uma palestra de uma pessoa do mundo, como nós somos do mundo também, mas uma pessoa, não sei nem se religião ele tem, qualquer, mas vocês devem conhecer o Bernardinho, que era técnico da Seleção Brasileira de Voleibol. Todo mundo deve conhecer. Um grande campeão. Né? E ele contou, nessa palestra que eu ouvi dele, ele contou o seguinte, ele, como técnico da seleção, os jogadores todos, a boa parte dos jogadores na época da seleção, jogavam na Itália, em vários times diferentes da Itália. E ele acompanhava todos os jogos desses jogadores para saber como é que estava a forma dos jogadores, se estavam jogando bem, se não estavam, se precisavam melhorar alguma coisa. Ele acompanhava muito de perto isso. E teve um final de semana que os brasileiros
todos os times dos jogadores brasileiros, todos, perderam naquele final de semana. Perderam seus jogos. Ele ficou extremamente preocupado e ligou um por um, daqui do Brasil, ligando para a Itália, um por um. Escuta, o que aconteceu? Vocês perderam jogos? Você não jogou bem, o que aconteceu? Vocês perderam jogos? Vocês têm que se cuidar por conta da seleção. Aí o Gustavo, que era um jogador da época, disse para ele assim: professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Nós perdemos porque cada um de nós está num clube diferente aqui na Itália. Mas juntos, nós somos mais fortes. O que ele quis dizer com isso? Quando esses jogadores lá da Itália, que estavam distribuídos em vários times, se ajuntavam na seleção brasileira, com aquele espírito que era o da seleção brasileira, eles eram mais fortes. E sendo mais fortes, eles venceram a maioria dos campeonatos. Venceram a grande maioria dos jogos. Então, essa é uma mensagem que eu queria dizer para nós nos mantermos juntos, porque juntos nós somos mais fortes em Jesus. Em Jesus. Não juntos por nós mesmos, pelos nossos méritos, que não temos mérito nenhum. Nem juntos, nem separados. Mas os méritos está em estarmos juntos, buscando a Jesus todos juntos e nos fortalecendo uns aos outros. E para finalizar, ontem eu ouvi o pastor André Vasconcelos, no Lições da Bíblia, dar uma ilustração muito bacana sobre a questão de fé, de graça, fé e obras. E obediência em função da fé. E falou, imagina a seguinte situação. Uma pessoa caiu num poço fundo. Estava andando, tropeçou, ou teve curiosidade para ver o que estava lá no poço, caiu no fundo do poço. E estava lá no fundo do poço e não podia sair sozinho. Estava todo sujo, de lama. Aí chega uma pessoa lá de fora do poço e fala assim, escuta, você quer sair daí? E ele diz assim, quero sim. Quero sim. Então, falou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou jogar uma corda aí para você. Eu vou jogar uma corda aí para você. Essa corda, ele disse na ilustração, na metáfora, essa corda significa a graça. A corda foi jogada. Mas aí precisava da fé. A fé da pessoa fazer o quê? Amarrar a corda na cintura, tá certo? E dizer para a pessoa lá em cima, pode me puxar. E ter confiança de que essa pessoa que iria puxar pela corda iria ter força suficiente e capacidade suficiente para poder resgatá-lo do poço. E ele conseguiu ser resgatado do poço. Ele teve fé, amarrou a corda, foi puxado por essa pessoa que jogou a corda, que é a graça, e depois de ter saído do poço todo enlameado, essa pessoa, além de ter jogado a corda, limpou ele, deixou ele limpo, trocou as vestes dele e falou assim para ele no final, me responde uma coisa, você vai querer passar perto desse poço novamente? Obviamente que não, né? Então fica aí uma lição para nós, irmãos, que o Senhor, nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, foi de graça, ele pagou o preço. Mas nós temos que ter fé nisso. E uma fé não por medo, mas sim por amor. Para que ao sermos resgatados, como somos resgatados e fomos, não passarmos mais perto do poço, para não ficarmos perdidos no fundo do poço e enlameados novamente. Então, da minha parte, eu gostaria de finalizar a lição desta semana dizendo isso, e que nós possamos estar juntos o tempo todo em comunhão com Jesus. Amém, Geninho? Amém. Terminando o último comentário, que o Armando está encerrando, ele mandou aqui, Isaías 56:7, que a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. E ele fala que Deus é inclusivista, muito antes desses pseudos progressistas de hoje. Amém. É o comentário do Armando. Simples assim, né, Armando? Simples assim. Simples assim. É isso aí, Armandinho. Vou aproveitar esse comentário, então, do Armando e lembrá-los que hoje, às 16 horas, você que está aqui com a gente aqui no Zoom, você que está também no YouTube, você que está no Facebook, às 16 horas nós temos a nossa classe, que está fantástica. Convide seus amigos. E aqueles que você convidou, cuida deles. Pergunta se ele está bem, pergunta se essa pessoa precisa de alguma orientação. Vocês viram que o pastor no sermão hoje falou, né? Uma ligação, né? Olha que legal. A ligação do amor, né? Eu também gostei muito do sermão também hoje. Então, vamos aproveitar. Hoje, agora, terminar, dá uma ligadinha para quem você convidou. Fala, hoje à tarde nós temos mais uma lição. Acho que é a 6ª lição.
tá? Um tema muito importante para nós hoje, tá bom? Fique com Deus. Obrigada, pastor. A Valéria, Eugênio, ela disse assim, ó, amém, Eugênio, juntos somos mais fortes. Ótimo exemplo para ilustrar isso. E ela colocou aqui também que o Bernardinho é uma referência de liderança. Quando estamos unidos e seguindo a liderança de Deus, somos mais fortes e reciclamos nossa fé. É verdade, né? Isso é uma bênção. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a todos, né, a presença de todos, a presença do nosso pastor aqui hoje conosco. Hoje o pastor, o Edmilson não está aqui, né, pastor? Mas o senhor está com as oportunidades, né? Amém, amém. Eugênio, muito obrigada. A gente sabe que sua semana é super corrida, mas graças a Deus você pôde estar aqui conosco na quinta, hoje, nos direcionando nessa lição. E eu quero ler aqui, irmãos, antes de pedir para o Eugênio fazer uma oração, eu quero pedir aqui, eu quero ler aqui no esboço, que diz assim, ó, no esboço da lição. Depois de ter vivido entre os egípcios, cuja religião ensinava que a salvação era adquirida pelas obras das mãos humanas, Israel perdeu de vista quem Deus é. Eles acreditavam no esboço da lição. Eles acreditavam que sua obediência a Deus garantia sua salvação e que a redenção surgia de seu próprio mérito, não de seu relacionamento pessoal com Ele e com Deus. Então, queridos, eu quero fazer mais um apelo aqui para todos, né? Que nós possamos, todos os dias, termos o nosso relacionamento com o nosso Deus, através da palavra, através, né, desse guia que nos ajuda também a estudar, que o Espírito Santo te motive todos os dias. A gente fala gastar um tempo, né? Mas eu vejo assim, é ganhar um tempo com Deus. Estudar a palavra do Senhor é ganhar um tempo precioso com o nosso Deus, de relacionamento para a nossa vida e para a vida daqueles os quais nos cercam. Louvado seja Deus por hoje, né, por este sábado maravilhoso, por nós estarmos aqui reunidos. Mais à tarde, como disse o nosso pastor, às 16 horas, nós teremos estudo bíblico com o nosso mestre Armandinho, que a gente brinca assim com ele. E tem sido uma bênção, queridos, tem sido uma bênção. Eu convidei algumas pessoas, essas pessoas estão participando, e o Espírito Santo tem trabalhado grandemente, louvado seja o nosso Deus por isso. Amém. Se alguém não tiver mais nenhum comentário, o Eugênio pode orar por nós, por favor, para finalizarmos. Amém? Ok. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui juntos, preocupados em estudarmos mais sobre a Tua Palavra, nos aproximarmos mais do Senhor e nos afastarmos da influência e do inimigo que anda em derredor, querido Pai. Afasta o inimigo de nós e nos afaste dele. Que nós possamos optar por estar dentro do Teu rebanho, dentro das tuas leis, da Tua vontade. As Tuas leis nada mais são do que a Tua vontade, nós possamos estar inseridos dentro disso. Muito obrigado por essas lições que no passado se aplicam hoje, no nosso presente, e que nós tenhamos isso como referência, querido Pai, para podermos ser melhores cristãos, melhores parentes, melhores profissionais, melhores pessoas, enfim, nos preparando para o encontro final com o Senhor e ajudando a influenciar poderosamente e positivamente outras pessoas para se achegarem a Ti também, querido Pai. Usa-nos, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas incapacidades, dos nossos defeitos, das nossas características que são muitas vezes ruins, querido Pai, porque a nossa natureza é negativa, é ruim, mas o Senhor nos restaurou. O Senhor nos dá alimento espiritual, que possamos buscar esse alimento, nos alimentar sem cessar desse alimento e possamos transmitir esse alimento a outras pessoas também e que elas se fartem com as Tuas bênçãos, as bênçãos da Tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. E que hoje à tarde estejamos juntos também para aprender um pouco mais do Senhor no estudo da classe bíblica e que possamos, durante a semana, estudar essa lição,
passar tempo com o Senhor, estudando a tua palavra, estando ligados à Bíblia e orando para o Senhor, nos aproximando cada vez mais de ti. Cuida de cada pessoa que está aqui presente, com seus problemas, com as suas lutas. Nós temos pessoas enlutadas, querido Pai, que esta semana perderam entes queridos e nós todos estamos contristados, estamos entristecidos e estamos, querido Pai, chorando junto com essas pessoas. Mas console o coração dessas pessoas e os nossos corações também, porque só o Senhor pode fazer isso. E nos dê a esperança maravilhosa de vida eterna, onde não haverá mais separação, não haverá mais hospitais, não haverá mais doenças, vírus, nada disso. Haverá um permanente crescimento no Senhor e estaremos ao teu lado pela eternidade, querido Pai. Humildemente nós pedimos ao Senhor por tudo isso, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, amém. Queridos, vocês que estão aqui também nos acompanhando, eu quero lembrar que esta aula, só a aula separadinha, ela fica gravada no YouTube, no Face. Então, se algum querido teu, que você sabe que por acaso não pôde participar, né, conosco agora, ao vivo e a cores, mas está tudo gravadinho lá, tudo bonitinho, pode acessar a semana toda, o horário que for possível, está lá. Então, você pode mandar o link, se precisar, pode me pedir no particular que eu envio, e aí você pode fazer, né, com o seu querido, a sua querida também participar dessa classe que nós tivemos agora, tá bom, queridos? Muito obrigada por tudo, louvado seja nosso Deus. Não sei se o nosso pastor quer falar alguma coisa. Tudo bem, pastor Éder? Quer falar? Agora deu 1 hora, já deu 13 horas. Amém, sábado, amém. Gente. Boa continuidade de sábado. Fica com Deus. Deus abençoe a todos, viu? Bom sábado a todos. Excelente sábado a todos. Tchau, Éder. Obrigada. Tchau, pastor. Tchau, gente.